Olá, hoje a do Vale Saúde está recebendo a doutora Tatiane Oliveira. Estamos aqui no consultório dela e vamos falar um pouquinho da importância da saúde bucal. Tatiane, obrigada por estar nos recebendo aqui para nos falar um pouquinho sobre saúde bucal. Olá, Beth. Primeiramente, eu que agradeço a sua oportunidade, pelo convite que teve feito. Agradeço. Tatiane, vamos começar falando da importância da prevenção na saúde bucal. A gente sabe que a prevenção ela é importante em todas as áreas, né? E hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente da importância da prevenção na saúde bucal. Na verdade, a gente sempre fala que o paciente tem que fazer a prevenção. Pelo menos de 6 em 6 meses está procurando um dentista para fazer a sua limpeza. Porque às vezes não é somente para a limpeza. A gente consegue identificar uma fratura, uma cárie, que às vezes o paciente passa por despercebido. Então é sempre bom estar visitando, fazendo todos os exames que às vezes o dentista precisa, algum raio-x auxiliar, para a gente poder diagnosticar e fazer um bom tratamento e finalizar. E o paciente está com a saúde bucal em dia. Tatiane, conta pra gente sobre a importância dos cuidados logo que o bebê nasce e na introdução da alimentação. Bom, a gente recomenda fazer a higienização desde as primeiras alimentações. Por quê? Por mais que o bebê mame somente o leite da mãe, um leite natural, mas tem o açúcar natural do nosso organismo. Então a gente sempre recomenda fazer a higienização com uma gaze no dedo, ou com soro fisiológico, ou com água filtrada e passando na gengiva do bebê. Uma que já remove esses restos de leite materno e já vai acostumando, introduzindo o bebê à higienização. Por volta dos 6 meses que começa a introdução alimentar, o bebê já tem os dentes. Então já é o uso da escova infantil, aquela bem mini, com as cerdas bem macia e já fazendo a introdução da pasta fluoretada, com flúor. Uma quantidade mínima, você só suja a pontinha da escova para poder eliminar esses restos alimentares dos dentes do bebê. E na primeira dentição, quais são os cuidados que as mães, os pais devem ter já quando a criança está com a primeira dentição completa? Ela tem que ter o cuidado como se fosse de um adulto. Tem que introduzir o fio dental, principalmente os dentes de leite, que é o dente descido, são muito apertadinhos, então dá muita cárie entre um dente e outro do paciente. Fazer a escovação, estimular a criança a fazer essa escovação, porque dente de criança, do mesmo jeito de um adulto, pode dar cárie, pode levar canal. Tem crianças que perdem o dente precocemente e é um dente muito importante. Às vezes a pessoa fala, é dente de leite, vai cair. Mas às vezes o dente que a criança vai perder, ele vai perder lá com 12, 13 anos. Então isso atrapalha muito a movimentação e a mastigação do paciente. E quando a criança, né, assim, tem já algum problema com relação à cárie infantil, que talvez por falta de algum cuidado, como é que a mãe deve proceder com essa periodicidade para estar levando a criança ao dentista, para que evite a cárie também, né? Além dos cuidados, né? Outra coisa que eu gostaria que você comentasse, além desses cuidados, da periodicidade, que é importante, eu acho que tanto para adulto como para criança, é a questão da alimentação. Porque nós falamos da alimentação, né, do início da alimentação a partir do 6º mês, mas a gente sabe que uma alimentação saudável é muito importante também para evitar a cárie. Então eu gostaria que você comentasse um pouco dessa importância da alimentação da criança, porque a gente sabe que o que você não dá para a criança no início, ela não acostuma. Se ela gosta de comer muito doce, refrigerante, essas coisas, é porque foi oferecido, porque ela não conhece. Então, eu acho que evitando, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Primordial para a criança é evitar o doce, né? A gente fala que a partir dos 2 anos para começar a introduzir o doce. Mas tem criança que a gente não consegue e a família acaba introduzindo. Pode comer doce? Pode, desde que depois já tenha feito a higienização. A gente sempre recomenda assim, faz o doce depois da refeição. O almoço, a janta, come um doce, já faz a higienização da criança. Geralmente a gente fala que a criança come um doce a tarde inteira. Então fica um tempo muito grande sem escovação. Que não deve, né? Porque a gente sabe que o açúcar é prejudicial não só para a questão bucal, mas para a questão de saúde mesmo. O excesso de açúcar faz mal. E é uma coisa que tem que introduzir, que por mais que seja adulto, muita gente tem esse... eu não gosto de escovar os dentes, eu não gosto de passar o fio dental. O fio dental é primordial na nossa escovação, porque é o que tira o alimento, o resto de alimento entre um dente e o outro. A escovação, ela simplesmente vai tirar o alimento para fora, mas entre um dente e outro tem que ser o fio dental. Somente para criança, Beth, agora tem uns fios dentais, parecem uns pentinhos.
Auxilia a mãe também passar, porque por mais que esteja lá no fundo, é dificultoso. Então a criança vai estimulando fazer essa higienização. Você falou da alimentação, é claro que uma alimentação rica em verduras, legumes é muito melhor, tanto para a criança quanto para nós adultos, né? Mas sempre auxiliando com a escovação. E a questão da pasta, existe alguma pasta que você recomenda? E a questão também do bochecho. É importante fazer o bochecho depois da escovação? Sim. Olha, na criança, agora já foi aprovada pela Associação de Pediatria, a Odontopediatria, que a criança já teve os dentes, já tem que ser pasta com flúor, em pequenas quantidades, porque em grande quantidade pode estar causando a fluorose, que são aquelas manchas amareladas no dente, por causa da grande quantidade de flúor. E o que diminuiu, só fugindo um pouquinho do assunto, das cáries, que diminuiu bastante, que agora são obrigadas, toda a água de abastecimento tem uma quantidade de flúor. Então, assim, minimizou bastante. Não que ela seja 100% eficaz para poder combater a cárie. E você falou da pasta, se tem algumas recomendadas. Temos alguns pacientes que a gente recomenda uma pasta para determinado tratamento que ele precisa. Tais como, o paciente tem sensibilidade, a gente tem uma gama incrível de pastas para sensibilidade. A gente tem pasta para periodontia, para pós-cirúrgicos. Então, ajuda naquele momento que o paciente precisa do tratamento. Mas qualquer pasta, tendo uma saúde bucal boa, qualquer pasta. O importante é fazer a higienização. E a solução de bochecho é um auxílio. Porém, a gente não recomenda fazer o uso todos os dias. É um dia sim, um dia não, e uma vez por dia. Se fez no almoço, não faz no jantar. Tem as com álcool, solução com álcool, sem, mas qualquer uma, a gente não auxilia. A não ser que seja pacientes que façam uso de prótese total sobre implantes. Aí sim, fazer higienização, porque não consegue ter acesso da higienização onde fica os implantes, que seriam os parafusos. Então auxilia, tem aqueles Alter-Prick que você usa com a solução para poder higienizar. O paciente ergue os lábios, passa por cima, que higieniza. Mas assim, é um segundo plano. Então, a pessoa que faz um implante, ela tem que ter uns cuidados a mais, né? Não que seriam os cuidados a mais, mas os cuidados essenciais. Porque do mesmo jeito que a gente perde dente por falta de escovação, por falta de higienização, a gente também perde implante por falta de higienização. Já aconteceu vários casos de paciente perder porque não foi higienizado. Tem que passar fio dental. Às vezes a pessoa pensa assim, coloquei implante, não vou precisar passar fio dental nunca mais. Pelo contrário, você já perdeu um dente. Então a gente tem que tomar todo cuidado para a gente não perder o implante também. E falando em implante, Tatiane, quais são as indicações para um implante? É feita uma avaliação antes, feita uma anamnese para ver se essa pessoa está apta, a questão de saúde, né, de uma forma geral. Sim. Quais são os cuidados que tem que ter pré-implante e depois no pós também? Sim, o paciente realmente precisa de uma avaliação. Primeiramente, o implante nada mais é que um parafuso na parede. Então a gente precisa ter altura e espessura de osso suficiente para estar colocando. Não tem o osso. Nós temos casos que a gente consegue fazer enxertos em determinadas áreas da boca que a gente consegue ganhar esse aumento de volume e de altura de osso. Então primeiramente ele precisa fazer um raio-x. É uma tomografia. Uma tomografia. Olha, assim, o básico seria uma panorâmica para a gente poder ter noção. Tem casos que a gente consegue fazer o implante somente com o raio-x panorâmico, mas tem casos que a gente precisa de uma tomografia, que é um exame mais específico, que a gente tem altura e espessura de osso determinada certinho. Questão de saúde do paciente. Todo paciente deve ser avaliado antes de fazer o implante, principalmente as condições. Paciente que tem diabetes descontrolada, a gente não aconselha fazer, a não ser que o médico libere. Por quê? A gente precisa de uma formação óssea em volta do implante. E o paciente que tem diabetes já tem essa falta de cicatrização. Então, muitos pacientes perdem implante por causa de diabetes. Outra coisa, cigarro. Cigarro é uma coisa muito importante. Por quê? O cigarro, ele atrasa a cicatrização. Então, às vezes, não forma osso em volta do implante por causa que o paciente é muito fumante. Então, se o paciente deseja fazer, então, assim, o ideal é que ele não fume. Ou que ele fume o mínimo possível. Condição de saúde. A gente fala que o paciente que faz tratamento ósseo tem que tomar um pouco de cuidado, a gente tem que pedir avaliação médica, porque tudo depende da formação.
E principalmente agora com muitos pacientes fazendo tratamento de câncer, tem uns que usam bisfosfonato. Também não pode, não está indicado, somente se o médico liberar. E quanto a... Bom, a pessoa fez uma anamnese, você avaliou, pediu talvez alguns exames, né? E a liberação de um médico. Digamos que a pessoa tem um diabetes. Para ver se esse diabetes está compensado, você já pede uma autorização médica. Isso, porque pode ser hipertenso também, tem mais algumas coisas. A hipertensão não tem muita relação, porque a gente tem controlado com medicamentos, isso não vai atrapalhar. E o diabetes controlado também não tem? Diabetes controlado não, pode fazer, só se ele tiver descompensado. Isso, daí a gente não tem a formação óssea, infelizmente a gente não pode colocar naquela área. Sim. E com relação ao pós? Né, você fez um implante, e aí quais são as orientações de uma forma geral? Sim. Até para aquelas pessoas que fumam ou que são diabéticas, né? Quais são as orientações que você passa para o paciente no pós-implante? O pós-cirúrgico seria tradicional para qualquer cirúrgico, seja extração ou seja implante. Então, os cuidados com alimentação, sempre bem pastosa, líquida nas primeiras 24 horas, durante 7 dias, sem exercício físico, a gente orienta o paciente. Higienização bem da área cirúrgica, às vezes uma escova bem macia, ou até mesmo com o auxílio de uma gaze. Temos a clorexidina, 0,12%, que já é para fazer higienização após a área cirúrgica. E depois, fez a instalação dos implantes, fez a instalação dos dentes, tem que fazer acompanhamento com o dentista de 6 em 6 meses. Tem as próteses sobre protocolo, que são aquelas sobre implantes totais, tipo dentadura, que é presa pelos implantes. Tem que fazer remoção no dentista para higienizar. A gente tem que soltar a cabeça dos parafusos, tirar a prótese, higienizar fora da boca do paciente e fazer a instalação. Então, a gente recomenda pelo menos uma vez no ano fazer essa higienização. Você também falou de cuidados. Está tendo uma grande alta de dengue na nossa região. Muitas vezes as pessoas não sabem, não somente para implantes, mas qualquer cirurgia, seja simples, de extração de dente, tem que aguardar 3 meses. Então, assim, ele mexe muito com o fator de coagulação do paciente. Sim. Tem um alto risco de hemorragia. Então, a gente até fez um videozinho no meu Instagram recomendando que muita gente não sabe e não informa ao dentista que teve dengue. E é super importante, né? Super. Eu acho que na anamnese que você faz, as perguntas, né, da anamnese, eu acho que todas essas questões devem ser levantadas e o paciente ele deve assinar um termo, porque às vezes a pessoa não fala e depois ela pode ter algum problema e aí a culpa do dentista, a culpa acaba sendo do profissional. Sim. Né? Aqui no consultório mesmo, a gente faz a anamnese do paciente, coloca o nome completo, coloca os documentos dele e assina todas as informações. Sim, ou seja, ele está sendo responsável por aquilo que ele está respondendo pra gente. Com certeza. Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e daqui a pouco nós voltamos com mais informações.